poderiam imaginar a velocidade ao cubo. Em 30 segundos, deixem-nos explicar como é que eu obtenho esse resultado. E como eu digo, isso é a essência daquilo que significa fazer física. Portanto, eu vou ter aqui uma massa de ar, certo? Que vai atravessar o meu gerador eólico, que tem uma certa velocidade. Claro, potência, por definição, é energia dividida por um intervalo de tempo. A energia é obviamente cinética, portanto, a energia é obviamente proporcional à velocidade ao quadrado. E o intervalo de tempo é essencialmente a distância linear dividido pela velocidade. Portanto, aqui eu tenho um L dividido por V. Portanto, isso tudo aqui é V ao cubo. Uma linha, e vocês veem que é muito interessante. Quanto mais vento eu tiver, maior a velocidade, mais potência eu tenho. Desde que tomamos certas precauções. Por exemplo, não podemos fazer essas hélices girarem, senão elas não têm estabilidade. E hoje vimos um número, não é 20 km por hora, não é? Portanto, muito bem, mas portanto e quem sabe fazer isso, não é? E quem sabe fazer isso, pronto, consegue adivinhar mais ou menos quantas bombas de gasolina tem na China, mais ou menos. Ou quantos planetas devem existir na nossa galáxia. Pois é esse raciocínio que é absolutamente fundamental para quem vai fazer física, e esse raciocínio que permite os físicos entrarem em praticamente todas as áreas do conhecimento humano, não é? Quem também fez a minha cadeira sabe que o meu primeiro trabalho de casa é perguntar quantos Pizza Huts tem no Porto. Havia um tempo que isso gerava imensa controvérsia, mas este ano eu fiquei um bocado frustrado com a resposta, porque um aluno veio me dizer: existem 9, professor. E não é exatamente o que eu esperava. E ele conseguiu 9 porque ele foi à internet e encontrou lá todos. Okay? O que eu queria era um raciocínio do tipo que nós, astrofísicos e cosmólogos, fazemos o tempo todo. O número de habitantes do Porto é tal, eu preciso de tantos restaurantes por pessoa, vamos dizer, a maior parte das pessoas que moram no Porto gostam de comida portuguesa, portanto não apreciam muito a pizza, portanto eu divido por um fator 2 e portanto isso me dá um número. Portanto, é esse tipo de raciocínio que é absolutamente fundamental. Nós fazemos para termos uma ideia, certo, do que estamos a fazer. Muito bem, dito isso, depois desse longo preâmbulo, vamos discutir essa física. Portanto, eu não vou falar. Eu não vou falar de nada, vamos dizer, muito específico, porque eu vou falar de tudo. Eu vou falar do universo como um todo. E se por muitas décadas pensou-se que era possível entender como é que era o universo, estudando basicamente o que víamos, na região do visível, isso já não é mais possível. Hoje a integração do conhecimento que temos de praticamente todas as áreas do conhecimento humano é o que nos permite criar uma imagem do mundo. Essa imagem, sim senhor, vem da astronomia, vem de olhar para o universo com comprimentos de onda completamente diferentes. Esse aqui é o comprimento de onda típico do visível, esse aqui é o de micro-ondas. Quando eu olho o universo na região de micro-ondas, ele não parece assim, ele parece assim. Aqui, esse é um detetor do LHC, portanto é um microscópio com uma capacidade de resolução de 10 elevado a menos 20 metros. Este é um telescópio de raios gama, o Compton Gamma Ray Telescope, o maior instrumento jamais colocado em órbita. Era um monstro, literalmente um monstro, do dobro do tamanho do Hubble, pesava 400 toneladas, 6 toneladas de combustível, e ele estava no compartimento do shuttle e um astronauta simplesmente tirou e o lançou. Imagine esse momento mágico, certo? Ter esse monstro, certo? Palma das mãos, certo? Depois ele vai fazer uma série de descobertas absolutamente fundamentais, porque cada dia há uma explosão de raios gama que vem de todas as partes do universo. Não é?
Portanto, bom, isso aqui é uma experiência que foi concebida por uma colaboração que fazíamos parte. A ideia é que temos aqui uma sonda espacial que vai passear pelo sistema solar. Às tantas, essa sonda, vocês talvez não vejam muito bem, essa sonda lança uma bola de golfe, mas é uma bola de golfe muito especial porque ela reflete de volta todo o raio de luz que é, nesse caso, o laser, que nela sobreincide, e através da a posição e como é que essa bola de golfe se desenvolve, eu meço o campo gravítico do sistema solar. Sou capaz de perceber se há anomalias no campo gravítico. Portanto, o que os físicos querem saber é, obviamente, o que é o macrocosmo, o que é o microcosmo, o que é o espaço-tempo e quais são os constituintes fundamentais da matéria, mas o que nós aprendemos no século XX e no início do século XXI é que nenhuma das perguntas e das respostas relativamente a essas perguntas é independente entre si. O que passa no microcosmo é fundamental para entender o macrocosmo através das equações de Einstein determinam muito do que acontece no microcosmo e se sabemos que, por exemplo, as partículas elementares são os elementos mais fundamentais da matéria, esses elementos fundamentais pensávamos que existiam numa arena imutável chamada espaço-tempo. Sabemos que isso não é verdade, né? O espaço-tempo é moldável, eu posso torcer o espaço-tempo, eu posso rasgar o espaço-tempo, eu posso fazer furos no espaço-tempo. Portanto, e obviamente o espaço-tempo, certo, afeta a matéria também. Portanto, há uma ligação profunda entre essas duas coisas, através da equação de Einstein. Eu também posso me perguntar, imagine, se a matéria existe de forma contínua, não é? Será que o espaço-tempo tem a mesma estrutura? Será que o espaço-tempo é contínuo? Será que o espaço-tempo é discreto? Perguntar o que é o espaço-tempo discreto. Imaginem, pronto, isso aqui parece contínuo, não é? Mas se eu olhar com um microscópio, isso obviamente é imenso espaço vazio. Imagine que o espaço-tempo é assim. A grandes distâncias, ele parece perfeitamente contínuo, mas se eu vou a um microscópio suficientemente poderoso, eu vejo uma microestrutura. Outras questões que são absolutamente normais e absolutamente legítimas e lógicas no contexto dessa física mais fundamental. Muito bem. Deixe-me já vos mostrar imediatamente. Podia ser um bocadinho mais místico e pronto, e mistificar a coisa e dizer, olha, sabe, temos um modelo. Não, temos uma ideia de como é que o mundo se desenvolveu, como é que nós chegamos. Basicamente meio século, essa fotografia aqui tem mais ou menos meio século de conhecimento científico integrado e, portanto, nós estamos aqui 3,7 mil milhões de anos depois dessa explosão, uma explosão do espaço-tempo, não é uma explosão da matéria. O espaço-tempo começou nesse tempo igual a zero, não havia espaço-tempo, portanto a pergunta que havia fora não faz sentido. É preciso ter uma teoria mais geral do que essa que até hoje nós conhecemos, para saber se de fato existiu alguma coisa antes ou depois, antes do Big Bang, se havia espaço antes do Big Bang. Teorias mais gerais que a relatividade geral permite-nos fazer esse tipo de pergunta, mas a relatividade geral diz-nos claramente que existia um ponto, esse ponto em tempo zero criou o espaço-tempo, essa singularidade. Muito bem, depois dessa explosão do espaço-tempo, tem um período de expansão extraordinariamente rápida. Portanto, o universo cresceu de um fator 10 levantado a 28 vezes. Portanto, esse período chamado inflação. Logo depois, eu crio uma simetria entre bariões e antibariões. Vocês sabem que todas as partículas têm antipartículas associadas. E vocês podiam legitimamente perguntar, pois somos feitos de matéria ou antimatéria? Se a matéria existisse em iguais quantidades de antimatéria, veja que é uma sopa de partículas elementares, não é? Porque nós chegávamos aqui só com fotões. Toda vez que uma partícula encontrava a sua antipartícula, se aniquilava, o universo expande, se arrefece, e esses fotões já não têm mais energia para produzir os pares de partículas e antipartículas. Acabamos com um universo puramente fotônico.
Isso não aconteceu porque foi criada uma simetria. Para cada 10 levantava 10 fotões, existia um mecanismo, cuja natureza ainda não é completamente bem entendida, e gerou uma simetria. Para cada 10 levantava 10 fotões, havia um barião a mais. Isso foi suficiente para explicar o fato de que hoje a matéria é predominante relativamente à antimatéria. Como é que eu gero essa antissimetria? Física fundamental, física de partículas, e todo físico teórico já deve ter escrito 1 ou 2 ou 3 artigos sobre isso. Eu já escrevi 3. Né? Portanto, sim, ouvimos a falar de criatividade e imaginação, é absolutamente fundamental. E no físico teórico, imagina modelos, imagina situações e, obviamente, o resultado disso não é basicamente tecnologia, não é um gadget, frequentemente é um artigo científico. Portanto, a história do universo desenvolveu-se dessa maneira. Tem essa quantidade incrível de energia, que são fotões altamente energéticos. Esses fotões criam partícula antipartícula. Essas partículas estão suficientemente energéticas para depois elas colidirem de novo e produzir fotões, e assim sucessivamente. Isso é suficiente para produzir todas as partículas elementares conhecidas. E depois, nesse processo, o universo vai expandindo. É possível demonstrar que nessa expansão ele arrefece. Isso significa que esses fotões ficam cada vez menos energéticos, portanto eu já não consigo criar pares de partículas e antipartículas. Portanto, essas partículas vão ficando mais diluídas, mais raras, mas elas vão se estratificando. Os quarks são os constituintes mais fundamentais dos hadrões, dos mesões, juntam-se três amigos, 3 colegas para formar os hadrões, e um colega e um anticolega para formar os mesões. Portanto, isso acontece logo depois do Big Bang. Quando o universo tem mais ou menos 3 minutos, eu tenho essencialmente protões e neutrões, mas nesses 3 minutos acontece uma outra coisa mágica. Esses protões e esses neutrões juntam-se para formar Hélio-4, Hélio-3, Lítio-7 e Deutério. Portanto, logo depois dos 3 minutos, eu tenho esses elementos mais leves, e todos os outros elementos são gerados no interior das estrelas, e, portanto, aqui eu tenho esses elementos leves e fotões, que estão ainda muito quentes, portanto, estão ligados entre si. Quando o universo tem mais ou menos 370 mil anos, 374 mil anos, mais exatamente, mais ou menos 14 mil anos, esse é o grau de conhecimento que temos dessa física, esses fotões desacoplam-se, portanto a probabilidade de eles colidirem com esses elementos leves é muito pequena, portanto essa radiação é dispersa e ela deixa uma marca. Portanto, toda vez que eu olho para o céu, eu vejo um fóssil dessa radiação remanescente. Todos os físicos, já no final dos anos 40 do século passado, sabiam que essa radiação devia existir. A questão é qual era o comprimento de onda dessa radiação. Em 1965, portanto estou aqui a me adiantar, descobriu-se essa radiação. Portanto, é uma radiação fóssil que existe na região de micro-ondas e cuja decomposição, espectro, eu vos mostrei. Muito bem, portanto, isso aqui já disse isso, portanto, 3 minutos depois do Big Bang eu sintetizo hélio, Hélio-3, Hélio-4, Hélio-3, Lítio-7 e Deutério. E aquilo que é mais espetacular é que isso aqui é um teste daquilo que sabemos de física nuclear. Usando física nuclear, eu consigo calcular essas 4 abundâncias. É um bocadinho mais difícil do Lítio-7, mas enfim, é possível fazer boas estimativas. Mas o Hélio-4 é uma previsão fantástica. Ter 23,8% da matéria visível no universo tem que ser sob a forma de Hélio-4. E se não for, e como é que eu vejo isso? Eu tenho que encontrar um objeto no universo que tenha menos que 23,8% de Hélio-4. E se eu encontrar um, e é possível que encontremos um, isso chama ciência, eu deito fora todo esse modelo. O modelo colapsa. E é resultado de usar as equações de Einstein e da física nuclear.
É isso que distingue de um dogma, de uma crença ou do programa de um partido político. Aqui é uma previsão específica, essa previsão específica permite descartar ou não o modelo. Todos os modelos científicos, todas as teorias científicas são provisórias, até encontrar um fato experimental que as refute. Portanto, dizer o Big Bang, porque eu frequentemente me pergunto qual é o Big Bang está certo? Não, essa é uma pergunta que não faz sentido. Até hoje nunca encontramos nenhum fato observacional que refute o Big Bang. Mas todas as teorias científicas são provisórias, todas as teorias científicas são provisórias. Vai haver um fato observacional que não encaixa, temos que criar uma teoria mais geral, mais complexa, etc. Muito bom. Portanto, aqui portanto, essa é uma das minhas equações prediletas, não é? Além dela ser lindíssima, não é? Eu ganho boa parte do meu salário vem de resolver essa equação em diversas situações. Essa equação de Einstein, essa equação surgiu em novembro, 28 de novembro de 1915, talvez tenha sido o mês mais louco de toda a história da física. Esse senhor chamado Albert Einstein submeteu 4 comunicações da Academia Prussiana de Ciências, 7, 14, 21, 28 de novembro, e o problema da relatividade geral estava resolvido. Na verdade, ele trabalhou muitos anos com o problema, nos 2 anos que antecederam esse ano de 1915, muito intensamente, mas a resposta cristalizou-se nesses 4 trabalhos, e no último deles surge, este 28 de novembro, essa equação. Por que eu demonstro, eu uso esse meio para demonstrar? Porque algumas pessoas dizem que essa equação está enferrujada, ela não escreve tudo, ok? E nós vamos ver porquê. Eu acredito que essa equação é fundamental. Essa equação diz o seguinte: a distribuição de matéria gera geometria, a geometria altera a matéria. Portanto, é uma equação, como eu disse, não é? Se isso aqui é o espaço-tempo, eu ponho matéria, eu curvo o espaço-tempo, a curvatura do espaço-tempo sendo variável também muda a distribuição de matéria, é o que diz essa equação. Muito bem. Portanto, também vimos que temos instrumentos como esse. Portanto, vocês veem que eu me recuso a aceitar fazer física num beco chamado astronomia, astrofísica. Eu acho que existe uma coisa chamada física, não leva para as fronteiras, e, portanto, é absolutamente fundamental para aquilo que eu faço, que vai acontecer no LHC. E para descrever os fenômenos que são observados no LHC, eu tenho uma teoria chamada modelo padrão das interações eletrofracas e fortes. O problema com essa teoria, e eu tenho, pode parecer esnobismo, mas eu tenho que vos dizer isso. O problema com essa teoria é que ela é demasiado simples. Ela tem todos os acoplamentos que nós desejamos, nenhum desses termos foi colocado arbitrariamente. Todos eles são desdobramentos, descrevendo explicitamente os campos conhecidos, segundo certos critérios de simetria. Como eu disse, todos esses termos estão lá, nenhum deles é colocado ao acaso. Eles todos surgem desse princípio de simetria. A questão é por que essa simetria? Por que não outra simetria? Há um outro problema com esse modelo. Esse modelo tem 21 parâmetros que são livres, que são desconhecidos. Dizem respeito à maneira segundo a qual as interações existem enquanto tal, às massas das partículas, os ângulos de mistura entre as partículas, etc. etc. Para um físico teórico isso é insuportável. Okay? Um físico teórico é uma teoria mais fundamental que explica esses parâmetros. Mas uma teoria mais fundamental vai ser mais complexa que essa. Portanto, vocês provavelmente devem estar pensando, pronto, isso é um bando de pessoas que vocês somente precisam de um tratamento psiquiátrico. Né? Portanto, eles acham isso simples, não estão satisfeitos. Essa teoria prevê todos os decaimentos, todos os acontecimentos do LHC com 4 casas decimais. Até hoje não há nenhuma contradição. Mas não estamos satisfeitos com isso. Okay? A relatividade geral prevê absolutamente tudo que nós vimos
possivelmente a maior parte dos fenômenos, não com tanta precisão, mas muitos deles com 5 casos decimais. Mas nós não estamos satisfeitos. Entende? Portanto, esse é o desenvolvimento natural da ciência. Nós queremos coisas mais fundamentais, queremos explicar coisas que vão para além daquilo que vemos. Mostrei-vos o LHC, um microscópio capaz de distinguir pontos distantes entre si de 10 de levantar a menos 20 metros, mas aqui instrumentos do outro lado do espectro. São 4 telescópios, mas na verdade eles funcionam como um único telescópio. Eles funcionam, a luz é integrada, que eles recebem é integrada. Eles olham exatamente na mesma região, mas regiões adjacentes. Essa luz é integrada, como da mesma forma que vocês veem a visão 3D, é essencialmente o mesmo processo. Um olho olha numa direção, o outro olha numa direção adjacente, e aquele óculos faz com que vocês integrem aquilo e vejam uma terceira dimensão, exatamente como isso funciona. Portanto, na prática, esses 4 telescópios funcionam como um telescópio com um espelho de 25 metros. Portanto, há muitos instrumentos desse tipo. Portanto, esse é particularmente interessante, porque Portugal faz parte do Observatório do Sul Europeu. E aqui, para vocês terem uma ideia, é um instrumento, essa instituição científica é extraordinariamente profícua. Gera 2 artigos científicos por dia, para vocês terem uma ideia. Portanto, uma constelações parecida, esse também, os telescópios Gemini, também são interferométricos, são um telescópio americano, mas aqui é uma pleia de esses telescópios são canadianos, esse é um telescópio Subaru japonês e assim por diante. Portanto, isso está no Hawaii, em Mauna Kea, a 3.500 metros de altitude, e obviamente vocês já ouviram falar desse objeto. Quer dizer, é um objeto belíssimo, mas pronto, tenho que vos desiludir. Isto é um cano com um telescópio, okay? Com um espelho na extremidade. Tem um espelho aqui e isso aqui é um cano, okay? Basicamente é só isso. Okay? É só um telescópio newtoniano, sabe? Portanto, não tem lentes, mas ele tem um espelho. Portanto, obviamente esse instrumento está a chegar no fim da sua vida, precisa haver um substituto e vocês têm ideia, esse é o substituto. Também o espelho, um ponto focal, e essa estrutura que é basicamente para impedir radiação. Esse telescópio ele se posiciona de tal modo que esse escudo aqui, que é um escudo de várias camadas, para não haver contaminação das outras fontes. Portanto, é também um escudo de infravermelho. Esse telescópio vai funcionar essencialmente de infravermelho. Se tudo funcionar bem, a data não é 2013, pronto, seria 2013 se não tivesse havido a crise financeira. Portanto, como há crise financeira, pronto, está adiado sine die, não é? Portanto, é muito mais interessante, e todos vão concordar, muito mais interessante fazer jogos na bolsa de valores do que fazer telescópios para descobrir o que acontece no universo. Portanto, todos nós muito bem. Bom, eu já introduzi a ideia, não é? A radiação, o espectro eletromagnético estende-se por vários comprimentos de onda, por várias escalas de energia, não é? O visível corresponde, pronto, a comprimentos de onda da ordem de tão pequenos quanto os protozoários, não é? Mas há comprimentos de onda muito maiores, na região do rádio, muito menores, como os gamma rays. Os gamma rays são aqueles pequeníssimos comprimentos de onda observados por aquele telescópio de raios gama, que é o Compton, e o que é aqui importante do ponto de vista da astronomia é que a nossa atmosfera não é transparente para todos esses comprimentos de onda, muito pelo contrário, só há duas janelas que fazem a astronomia na superfície da Terra possível. O visível claramente não há nenhuma absorção, portanto isso aqui é a opacidade atmosférica em função do comprimento de onda. Vocês veem que há duas janelas, o visível e o rádio. Portanto, o visível, certo? A natureza nos deu um instrumento, são os olhos, não é? E até Galileu, a astronomia era feita com vista desarmada, não é? Tycho Brahe, provavelmente, tinha sido o astrônomo com maior acuidade visual na história da astronomia, mas
pronto, depois construímos telescópios maiores, muito mais complexos. Depois da Segunda Guerra Mundial, toda a tecnologia que foi utilizada para a construção dos radares foi imediatamente canalizada para os radiotelescópios. A tecnologia é essencialmente a mesma, exceto que eu vou agora, em vez de emitir sinais, eu vou captar sinais, mas a tecnologia é exatamente a mesma, os comprimentos de onda são exatamente os mesmos. E antigamente, vocês provavelmente são muito jovens e não sabem disso, mas no meu tempo, a televisão era preciso ter uma antena, cada pessoa tinha uma antena na sua casa. E com a sua antena era possível captar fotões da radiação cósmica de fundo. Portanto, aquele chuvisco que víamos na televisão eram fotões da radiação cósmica de fundo. Hoje vocês, para TV cabo, tem coisas muito mais giras na televisão, mas não conseguem imaginar essas coisas. Portanto, primeiro iniciou-se a astronomia visível, depois a astronomia de rádio, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e as outras astronomias tiveram que esperar. Nós temos capacidade de colocar instrumentos em órbita. Portanto, não é mais surpreendente que, pronto, a astronomia de infravermelho, de ultravioleta, de raio-x, de raios gama desenvolveu-se muito depois. Não é? Por que isso é importante? Bem, porque o universo é muito diferente se olharmos o universo de comprimentos de onda. Portanto, esse pequeno filme dá-nos uma ideia de como é que as coisas podem ser visualizadas. Portanto, nós estamos aqui, começamos na nossa posição, temos aqui o disco galáctico, não é? Depois usamos esse sistema de coordenadas, dá muito jeito, não é? E vamos aqui aumentando o comprimento de onda, e veja, o universo parece muitíssimo diferente, não é? E quando vamos diminuindo o contraste, vemos o mapa da radiação cósmica de fundo. Portanto, estes comprimentos de onda são típicos de milímetros, e se eu fizer com muito engenho a subtração desse sinal de dois efeitos que eu já vou mencionar, eu sou capaz de ver esse mapa. Okay? Muito bem, isso foi descoberto pela primeira vez por esses dois senhores, Spencer e Wilson, em 1965. Essa antena aqui, que parece uma corneta, não é? Literalmente é uma corneta, ok? E o que os senhores fizeram? Eles fizeram do Bell Laboratory, portanto, eles queriam saber qual era a interferência das fontes de rádio que existiam no universo nas telecomunicações. Portanto, quer dizer, esses senhores são cientistas, são lógicos, não é? O que eles fazem? Apontam a antena para a Lua, vem o sinal típico da Lua. Apontam para Marte, vem o sinal típico de Marte. Apontam para Júpiter, vem o sinal típico de Júpiter. Eles se lembraram, mas desculpe, nós não sabemos qual é o zero. Apontaram para o vazio. Pensavam que era o zero, certo? Não há estrelas, não há nenhum ruído. Bom, pensaram que, pronto, a antena não estava livre de interferência, ela mesma produzia um ruído, não é? Portanto, eles, pronto, verificaram cuidadosamente a antena, descobriram que havia lá um casal de pombos. Sabe, os casais de pombos deixam um material branco, não é? Que pronto, causa propriedades dielétricas um bocado esquisitas. Pronto, limparam a produção dos pombos, capturaram os dois pombos. Eles nunca dizem o que fizeram com os pombos, não é? Porque não adianta levá-los para outro sítio, porque eles sempre voltam para o sítio onde eles, pronto, eles devem ter feito mais alguma coisa. O resultado é que esse ruído permanecia, e o que eles estavam a ver eram basicamente a galáxia, os galáxias produziam um sinal muito forte. Aqui, quer dizer, para vocês terem uma ideia, convertido em temperaturas, isso é 3 graus Kelvin. Eles na verdade viram 3,5. Hoje nós sabemos que o número é 2,7 graus Kelvin, portanto menos 270 graus Celsius. Mas devia ser zero, não é? Devia ser zero. Bom, eles estavam absolutamente perdidos e desesperados. Quando físicos experimentais estão desesperados, sabe o que eles fazem, não é? Perdão? O que eles fazem? Eles telefonam para os físicos teóricos para dizer, pronto, aqueles gajos são os malucos, são inúteis, mas de repente eles têm uma boa ideia.
E quando eles telefonaram para Princeton, isso em Nova Jersey, Princeton não é uma má universidade, certo? Disseram para um físico teórico especializado em gravitação que estava a fazer isso. Ele disse, eu tenho um aluno chamado Wilkinson, que tem uma antena dessas montada no telhado do meu departamento. Vocês viram isso? Sim, nós vimos. Pronto, o Robert Dick chamou o estudante dele e disse, I'm sorry, we've been scooped. Okay? Perderam o prêmio Nobel. Okay? Então, os senhores ganharam o prêmio Nobel, muito tempo depois, em 1978, por terem descoberto aquilo que esses teóricos de Princeton disseram, isso é um ruído do Big Bang, são aqueles fotões que escaparam quando o universo ficou transparente. Isso é uma fotografia do universo 374 mil anos depois do Big Bang. Portanto, essa é, se eu tiver instrumentos e eu olhar para a temperatura com, isso não é um termômetro, mas eu recebo essa radiação, depois eu tenho que fazer, isso emite como um objeto teórico chamado corpo negro, e essa dá uma curva, e essa curva eu ajusto, essa curva, um corpo negro é importante porque é uma emissão de radiação, é a única que conhecemos, que é parametrizada por um único parâmetro, a temperatura. Portanto, esse parâmetro, com a precisão existente, era 3,5 Kelvin. Décadas depois foi possível colocar um satélite, agora especializado para isso, e veja, já é possível ver aberturas angulares muito menores, e aqui esse instrumento deu outro prêmio Nobel, deu o prêmio Nobel ao Meitzer e o George Smoot. George Smoot é um amigo, veio a Portugal pela primeira vez no ano 2000, a nosso convite. Portanto, e a ideia aqui, ao invés de fazer uma medida do valor absoluto de cada um desses pontos, eu coloco duas cornetas, literalmente, a configuração experimental é essa. Olha para a região do céu com essas duas cornetas, mexo esse sinal, subtraio. Se houver redes sistemáticos aqui, se cancelam. E agora o meu satélite vai varrer o céu todo. É difícil, com essas minhas cornetas, vai varrer o céu todo e em todas as direções. Portanto, não é possível fazer isso, mas quase o céu todo. Bom, e este satélite, vocês veem, revolucionou. Essas aberturas angulares aqui são da ordem de 10 graus, mais ou menos. Significa que essas cornetas estão aqui separadas entre si de 10 graus. Já esse mapa, esse instrumento, uma década depois, portanto, o que tem aqui é tecnologia. A abertura angular é 10 vezes menor. E esse aqui chama Wilkinson, em homenagem a esse estudante do Robert Dick, que faleceu, entretanto, que estava envolvido nessa experiência. Portanto, aqui vocês veem duas coisas fabulosas. Primeiro, desenvolvimento tecnológico. Aqui as aberturas angulares, esses rampiômetros, a abertura deles ficou muito menor. E vejam também como, pronto, a galáxia emite fortemente nessa região, mas olha, é possível, através de desenvolvimento de conhecimento, subtrair o efeito da galáxia de uma forma dramática, okay? E melhorar o mapa. Bom, esse mapa, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui a medir 5 partes por bilhão, eu estou na 6ª casa decimal. Portanto, isso é uma flutuação na 6ª casa decimal. O verde é a média e eu tenho regiões mais quentes, essas vermelhas, e mais frias. Portanto, são regiões mais quentes e mais frias, isso quer dizer regiões mais densas e regiões menos densas. Regiões mais densas, matéria, por meio da gravitação, aglutina. São regiões mais frias, menos densidade, são regiões mais rarefeitas. Portanto, e lembrem-se, isso é uma fotografia do universo 374 mil anos depois do Big Bang. Portanto, isso aqui é um mapa de como formaram-se as galáxias. Se perguntarmos na época do Big Bang, qual é o tamanho típico dessas anisotropias, depois perguntarmos 1.000 milhões de anos depois do Big Bang, 1,5 mil milhões de anos depois do Big Bang, qual o tamanho dessas flutuações? O tamanho de uma galáxia. Portanto, faz todo sentido, não é? Muito bem, portanto, veja, há aqui imenso desenvolvimento em poucas décadas. Portanto, eu não vou continuar aqui. Bom, a história não terminou, não é? A história não terminou porque
que, deixa eu voltar atrás. Portanto, a radiação eletromagnética é essa articulação de campos elétricos e magnéticos que se propagam nessa direção. Portanto, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si. E essa radiação pode girar. Isso chama polarização. Girar à direita, girar à esquerda. Isso também tem informação. Essa polarização também tem informação. E o último satélite que nós colocamos em órbita, o Planck Surveyor, tem capacidade de medir essa polarização. Portanto, essa parte de medir se a radiação está a girar à esquerda e à direita. Esses módulos aqui são extraordinariamente importantes porque eles dão informação acerca do processo inflacionário. Lembra-se? Então, a expansão é ultra-acelerada logo no início do universo. Bem, vocês podiam também me perguntar, deixa eu voltar aqui uns. Veja, isso aqui é aquele mapa se traduz nesse espectro. O espectro é uma decomposição em modos de vibração. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar nisso, não é? O matemático Napoleon Fourier demonstrou um famoso teorema segundo o qual eu sempre consigo decompor uma onda nos seus modos fundamentais. O som de um violino sempre pode ser decomposto em sons com uma quantidade grande de harmônicos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Temos modos de vibração aqui o que é extraordinário, eu consigo identificar quase 1500 modos. Um químico, quando identifica no seu cromatógrafo 100 modos de vibração, ele fica extraordinariamente contente. Aqui a física é tão limpa que eu consigo falar de milhares. Muito bem, mas o que há de especial nesse espectro? Bem, olha, é uma região mais... tem um pico, depois 2 picos secundários, etc. Bem, perguntarmos o que o processo inflacionário faz naquela radiação cósmica de fundo. Ele produz aquelas flutuações de densidade. Como? Bem, a inflação é gerada, nós acreditamos, por meio de um campo. Esse campo é quântico e uma coisa que os campos quânticos fazem é flutuar. Se eles flutuam, lembrem-se, há a ligação entre matéria e geometria. Isso faz com que as regiões fiquem mais densas e outras menos densas. E se perguntarmos, nessa decomposição espectral, qual é o resultado da inflação? Uma previsão, esse é um exercício que eu faço para os estudantes que estudam cosmologia comigo, e até uma vez até caiu num exame. Estime a ordem do pico esperado num certo modelo inflacionário. E a previsão é um pico na região de L igual a 200. Não está mal, não é? Okay. Portanto, aqui que parece ficção científica, física, que logo depois do Big Bang tem uma tradução imediata no espectro da radiação cósmica de fundo. Okay? Bom, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas há alguns anos, não é? Como às vezes uma das coisas que temos é um bocado de complexo de inferioridade, não é? Apareceu um físico, não é? Que gostava de falar da velocidade, de coisas que viajavam com velocidade maior que a da luz, e todos diziam que ia ganhar o prêmio Nobel, não é? E muitas vezes eu fui entrevistado, às vezes até por jornais e revistas, e me perguntavam por que eu não me entusiasmava nem um bocadinho com aquilo, não é? E eu disse, é um colega extraordinariamente inteligente, é um colega pelo qual tenho muito respeito, mas, relativamente a essa teoria, o espectro da radiação cósmica de fundo, na teoria, cuja velocidade da luz varia, é esse. Começa aqui e acaba aqui. Isso não tem nada a ver com as observações, pois não. Portanto, isso não é nem uma teoria científica. Isso é uma conversa de café, na melhor das hipóteses. Certo? Dá para escrever um livro, mas não dá para fazer um espectro da radiação cósmica de fundo, portanto. Pronto, isso chama ciência. Okay? Os jornalistas não entendem isso, os opinion makers não entendem isso, etc, mas nós entendemos, nós sabemos o que estamos a fazer. Portanto, e aqui não há regiões cinzentas, mas as regiões cinzentas às vezes são iluminadas, e aqui é claríssimo que aquela teoria nunca ia explicar o espectro desse tipo. Okay? Muito bem. Bom, uma das coisas que... Pronto, eu vou mostrar tudo.
Bem, uma das coisas mais espetaculares da história da ciência, não é? É essa. Bom, eu já vou ir diretamente ao assunto, mas deixa-me contar a história. Eu comecei a contar a história em 1915, o Einstein, em novembro, 28 de novembro, aparecem as equações de campo. Portanto, foi um ano extraordinariamente produtivo. Em 1916, ele escreveu 10 artigos científicos e um livro. Em 1917, o que aconteceu? Caiu doente, era impossível continuar naquele ritmo. Não é? Caiu muito doente, perdeu quase 30 quilos, supunha-se que ele tinha um cancro no estômago, na verdade ele tinha uma gastrite aguda, e ficou praticamente o ano de 1917 na cama. E fez em 1917 um artigo científico. Okay? E esse artigo científico é um artigo muito interessante. É de facto um artigo de quem ficou na cama mesmo a pensar. Não é? Chama Considerações Cosmológicas sobre a Teoria da Relatividade Geral. Ele se pergunta, ele se dá conta, na verdade, para fazer uma teoria do universo eu preciso de uma... Agora não posso separar o espaço-tempo da matéria, está tudo junto por causa da equação de Einstein. E ele diz, pronto, mas eu tenho a equação fundamental, portanto eu posso explicar a história do espaço-tempo. É só saber qual é o conteúdo do universo. Muito bem, ele aplica essa equação ao universo mais simples que podia imaginar. O universo homogéneo e isotrópico. Não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo aqui, certo? Houve uma imensa concentração de pessoas aqui, nenhuma liga. Isso não é homogéneo nem isotrópico, certo? Ele assumiu que toda a matéria estava uniformemente distribuída, independente da distância. Aliás, ele disse que não havia centro. Portanto, tanto fazia física aqui, ou fazia física em Andrômeda, ou fazia a física... Muito bem. Quando ele faz isso, ele pergunta... Bem, se eu tiver uma geometria fechada, como uma esfera, o parâmetro que interessa é o raio. E quando ele calcula isso, ele tem um susto. Ele descobre que esse raio não é estático. Pode crescer ou colapsar. Ele diz, pronto, não pode ser, isso não pode ser. Okay? Especulam os filósofos da ciência, etc., por que ele cometeu esse erro. Na verdade, ele seguiu ao pé da letra o que diziam os astrônomos, a posição das estrelas não varia. Mas veja que tragédia, não é? Ele teria sido a maior descoberta de todos os tempos, não é? Descobrir que o universo está em expansão por meio de argumentos puramente teóricos. O homem mais inteligente do seu tempo perdeu essa hipótese. Ele não aceitou essa descoberta. Estava lá, escarrapaçado nas equações. Ele olhou para a equação e disse, não, essa equação não é boa, eu preciso introduzir algum termo para impedir que o universo cresça ou colapse. Okay? Portanto, esse é um termo que ele introduziu nas equações, esse famoso artigo de 1917, chama termo cosmológico. Eu já vou mostrar o termo cosmológico. Mas imagine, ele perdeu... Esse senhor que já tinha descoberto a teoria da relatividade geral, tinha descoberto o efeito fotoelétrico, tinha descoberto o movimento browniano, tinha criado a teoria da relatividade geral, de repente perde a oportunidade de ter essa descoberta. Enfim, são coisas que acontecem, não é? Mas enfim, tudo isso para vos dizer que em 1929, um senhor chamado Hubble descobre que o universo está em expansão. O Einstein não é nada parvo. O Einstein diz, ok, a experiência tem primazia sobre todas as considerações teóricas. Okay? Os fatos são irretorquíveis. E ele, em privado, e também em conferência, disse, introduzir o tal termo cosmológico na sua equação foi um grande erro. Ele não é nada parvo, ele nunca escreveu isso. Okay? Portanto, nós vamos ver que isso é a coisa inteligente a fazer. Okay? Muito bem, mas o que os astrônomos sabem? Os astrônomos sabem desde... Ups, isso aqui os astrônomos sabem desde tempos imemoriais. Não vale a pena, Daniel, daqui a pouco... olha, é que todo o elemento químico tem um espectro característico, ok? Portanto, se eu queimar um elemento puro, aquilo lá tem um espectro, tem um conjunto de linhas espectrais, podem ser brilhantes, dependendo se o meio é mais quente ou mais frio, ou escuro se o meio é mais quente ou mais frio com o seu background. Mas as linhas espectrais são a impressão digital de cada elemento. E, portanto, vocês veem que os astrônomos, quando os astrônomos perceberam isso, eu tiro o espectro de uma estrela e sei qual é a composição da estrela. Uau! Certo? É fantástico, não é?
Então, os astrônomos transformaram um dos maiores espectrógrafos do mundo. Eles são capazes de identificar uma quantidade incrível de elementos e de estados de ionização, etc. E também sabemos há muito, que a velocidade da fonte também altera o espectro. Portanto, essas linhas espectrais, elas aproximam-se, ou afastam-se na região do vermelho, ou se a fonte está a se afastar, ou na região do azul, se a fonte está a se aproximar. Isso pode ser deduzido teoricamente, chama efeito Doppler. E, novamente, os astrônomos foram os primeiros a usar isso. Se eu tenho uma estrela no braço da galáxia, a galáxia está a girar, como é que os astrônomos descobriram que as galáxias giram? Porque eles tiraram o espectro e viram que as linhas espectrais estavam deslocadas. Mas se esse braço está a girar naquela direção, esse braço está a chegar. Okay? Portanto, eles viram que esse espectro está desviado na direção do vermelho e esse está na direção do azul. Os astrônomos foram os primeiros a utilizar isso. Muito bem, mas esse Sr. Hubble era de fato um rolo compressor. Okay? Quando ele vê que havia um efeito sistemático, objetos cada vez mais distantes, aqui uma estrela próxima, aqui uma galáxia mais distante, uma galáxia muito distante. Veja o que está acontecendo. As mesmas linhas espectrais estão todas indo na direção do vermelho. Esse senhor, ele não se deixou enganar pelos efeitos peculiares dos objetos observados. Não, ele tinha certeza que isso é uma propriedade do espaço-tempo. Ele podia pensar, isto tem a ver com a rotação das galáxias, isto tem a ver com o facto que essa galáxia está indo nessa direção, porque tem a força gravítica dessa outra galáxia que é próxima. Ele foi muito mais perspicaz que isso. Ele disse, isso não interessa. Okay? Na verdade, havia um contemporâneo dele, no mesmo observatório, que dizia exatamente o contrário. Isto até gerou um documento interno do diretor do observatório, de vocês. Não quero artigos científicos produzidos pelo mesmo observatório. Você diz uma coisa, vocês entre si, no café, resolvem esse problema e eu só quero um observatório com uma posição clara sobre o assunto. O Hubble era muito esperto, ele tinha estudado advocacia, ele não estudou física, ele estudou advocacia. Portanto, além de ser astrônomo físico, ele era advogado, portanto ele conseguiu levar a melhor sobre o outro. Okay? Muito bem. Mas o que ele descobriu então é que, tirando o espectro de várias galáxias, ele sistematicamente vê esse efeito. O espectro está sempre, as linhas espectrais estão sempre deslocadas para o vermelho. Muito bem. Isso não diz ainda, não dá a resposta completa. Pronto, a expressão matemática, isso chama desvio para o vermelho, é a variação do comprimento de onda relativa ao comprimento de onda no laboratório. Isso é proporcional à velocidade da luz, no caso não relativístico. Okay? Portanto, C e Z, a velocidade de recessão. Bem, mas isso não é suficiente, porque eu tenho que saber onde é que está essa galáxia. E esse é o drama da astronomia. A astronomia é uma ciência muito pragmática, muito direta, e o problema mais básico da astronomia é saber se um objeto é brilhante porque ele é intrinsecamente brilhante ou porque ele está aqui ao nosso pé. Como é que nós resolvemos isso? Eu olho para uma lâmpada, 70 watts, eu sei quanto aqui de energia por unidade de tempo. Depois eu coleto uma fração dessa energia, certo? Esses 70 watts, a área total emitida dividido pela área de captação. As estrelas não estão escritas 128 watts naquela, 230 naquela, não é? Portanto eu tenho que descobrir qual é a potência intrínseca das estrelas. E para tal eu tenho que vos dizer, aqui é só perspicácia, só a paciência. E um dos exemplos mais extraordinários de paciência é essa descoberta, feita por uma astrônoma, uma mulher, uma das primeiras astrônomas da história da humanidade, eu diria talvez não a primeira, mas uma das mais brilhantes, com certeza, chamada Henrietta Leavitt. Ela descobriu que havia um conjunto de estrelas variáveis, portanto, estrelas variáveis são estrelas que pulsam, elas brilham, elas depois ficam menos brilhantes e assim sucessivamente. Ela estudou essa estrela durante dezenas de anos. E como ela conhecia muito bem essas estrelas, era capaz de identificá-las em qualquer parte do universo. E, de repente, num golpe de sorte, ela observa nas nuvens de Magalhães, então, uma galáxia satélite junto à nossa, várias estrelas efeitas. Essas estrelas chamam-se efeitos. Estão a ver? Todas na nuvem de Magalhães estão à mesma distância. Portanto, eu sei quem é mais brilhante e eu sei quem é menos brilhante.
Estudando essas estrelas, ela descobriu uma coisa fantástica. As que demoram mais tempo para variar a sua luminosidade são as mais luminosas. Então, uma relação direta entre luminosidade e o período. Pronto, isso é, está a ver? Eu acendo e apago a luz muitas vezes, é porque é pouco brilhante. Se eu faço lentamente, é porque é muito brilhante. Hoje nós sabemos isso, mas na época, hoje, por meio da teoria de evolução estelar, nós não entendemos. Mas naquela época era um fato puramente empírico. Vocês estão a ver, isso é um método fabuloso. Agora, eu meço, isso é fácil, quanto tempo demora para o período a luminosidade variar, e eu sei qual é a luminosidade absoluta. Portanto, eu sou capaz de criar aqui construir um diagrama, certo? Luminosidade por tempo. Vejo agora uma estrela nessa galáxia, identifico uma estrela variável, meço quanto tempo ela demora para variar a sua luminosidade, sei a luminosidade intrínseca, absoluta. Depois, nós sabemos, não é? Portanto, essa luminosidade propaga-se pelo espaço todo e eu capturo no meu telescópio, só uma fração. Portanto, o que eu capturo no meu telescópio chamo de fluxo, que é essencialmente a luminosidade dividido por 4πd d ao quadrado. Meço o fluxo, sei a luminosidade, através de medir o período, sei a distância. E foi assim que o Hubble resolveu o problema que impediu Einstein de descobrir que o universo está em expansão. Em 1923, ele olhou para Andrômeda, identificou estrelas Cefeides em Andrômeda, calculou a distância típica e demonstrou que essa distância era pelo menos 25 vezes maior que a distância típica da Via Láctea. Portanto, são duas galáxias distintas. O Einstein, quando pensou em estrelas, ele pensou em estrelas, pronto, uma coisa indistinta, não é? Mas isso era o conhecimento do seu tempo. Em 1923, o Hubble resolveu esse problema. Os átomos da cosmologia são as galáxias, não são as estrelas. Não é? Muito bem. Portanto, com essa metodologia e muita paciência, uma perspicácia absolutamente incrível. São semanas para tirar o espectro de uma estrela. São semanas para identificar uma. E às vezes eu coloco a minha chapa fotográfica, literalmente, tirar uma fotografia, coloco a minha chapa fotográfica, pronto, por causa da umidade, a chapa fotográfica fica destruída, tem que começar tudo de novo. Portanto, com muita perspicácia, ele construiu esse diagrama. Velocidade, o desvio para o vermelho, vezes a distância. E obteve essa bela reta que nós chamamos a lei de Hubble. A velocidade com que se afastam as galáxias é proporcional à distância. Essa escala que não interessa. Portanto, essa é a lei. Veja, a lei de Hubble diz velocidade é proporcional à distância. E se nós fôssemos um físico, certo? Velocidade é comprimento por unidade de tempo, não é? Distância é comprimento, portanto isso aqui tem dimensões de inverso do tempo, portanto isso é Hertz, não é? Portanto, essa constante, que é basicamente a tangente desse ângulo aqui, certo? Deveria ser uma coisa em Hertz, não é? Isso são o que os físicos fazem, os astrônomos não fazem assim. Os astrônomos fazem de uma maneira muito mais, eu diria que inteligente para os propósitos deles. O que eles fazem? Eles multiplicam por um comprimento e dividem por outro. Pronto, o que eu ganho com isso? Não? Veja lá o que eu ganho. Se eu fizer essa multiplicação inteligentemente, eu vejo que para cada megaparsec, um parsec são 3,26 anos-luz, portanto, para cada 3,26 milhões de anos-luz, as galáxias se afastam 71 km por segundo. Duas vezes essa distância, duas vezes essa velocidade, porque isso aqui é uma lei de proporcionalidade, não? E assim sucessivamente. Bom, essa é a famosa lei de Hubble, essa é a famosa lei que diz que o universo está em expansão. Portanto, foi esse fato que o Einstein teve que iluminar, não é? E ligou a, vamos dizer, retirar da ideia de que o universo estava em repouso, não era estático e, portanto, as equações de campo precisavam da constante cosmológica. Muito bom. Eu aqui podia continuar e colocar isso em contexto, mas eu acho que, pronto, eu comecei, eu já nem sei, nossa, eu comecei que horas? 54 minutos. Quanto? 54 minutos.
Às 54. Portanto, eu tenho 6 minutos para falar de todo o resto, é isso? Não, pode não. Bom, então eu vou saltar. Eu tenho aqui material para várias horas, ok? Portanto, a vantagem é que eu posso ir para onde eu quiser, ok? Inclusivamente tem um filme aqui, quer dizer, pronto, se tivéssemos aqui um ambiente mais com pipocas e Coca-Cola, era ideal, porque era um passeio através do universo, a começar indo na direção de Virgo, mas enfim, nós não temos tempo para isso, portanto eu vou saltar e vou atacar um outro problema. Pronto, esse é o filme. Bom, aqui deixa eu só vos mostrar isso. Portanto, o Hubble tinha, naquele diagrama, tinha 46 galáxias. Hoje, através da tecnologia, é possível ter 800 mil, ok? Esse estudo do céu, não é, chamado Sloan Digital Sky Survey, chama Sloan porque é um milionário americano que deu 80 milhões de dólares para construir isso, ok? Eu não sei se o João Berardo tem condições de ajudar, mas seria uma ideia interessante, não é? Mas parece que os bancos estão atrás do homem, não vai sempre por aí que vamos conseguir. Mas, se vocês terem uma ideia, o Hubble tinha 46, nós temos 800 mil, ok? Esse telescópio, ele não foi especialmente desenhado, mas ele foi adaptado de tal modo que o que o Hubble demorava semanas e semanas para fazer, em uma noite eu consigo quase qualquer coisa como 700 galáxias, ok? Eu sei as coordenadas das galáxias, o pequeno robô coloca um pixel para cada galáxia, com mais ou menos a mesma luminosidade, de tal modo que ele sabe qual é o tempo de integração e o telescópio focaliza naquela região. Eu faço as leituras, faço a decomposição espectral e depois tem um catálogo, né, com essa dimensão. Bom, bem, se vocês achavam que isso já era suficientemente complexo, eu tenho que vos dizer que nós não tocamos nem a superfície, ok? Literalmente. Muito bem. Nos anos 70 do século passado, os astrônomos começaram a fazer a seguinte pergunta: como é que uma galáxia espiral rola? Certo? Esse é um problema interessante, porque a galáxia claramente não é um corpo rígido. Os meus estudantes sabem que um corpo rígido não é, certo, por definição, a velocidade em cada ponto do corpo é a mesma, não é? Certo? Portanto, esse objeto rola e qualquer ponto a velocidade de rotação é a mesma. E se a translação, portanto, pronto, a velocidade de translação, todos os pontos vão com a mesma velocidade que o centro de massa do sistema. Mas uma galáxia claramente não é um corpo rígido, é um sistema complexo de estrelas, gás, poeira. Portanto, há uma velocidade diferencial e é por isso que as galáxias têm esses braços. Aí o que eles começaram a perguntar, então, muito bem, vamos entender, se entendemos a dinâmica desses braços, vamos perguntar qual a velocidade de estrelas a distâncias a partir do centro. Bem, se usarmos as leis de Newton, e é fácil de usar a lei de Newton, é simplesmente usar, pronto, uma estrela nessa posição aqui está sujeita à força de atração de Newton e a força centrípeta, não é? Portanto, aqui V quadrado vai ser proporcional a M dividido por R. Portanto, V vai ser proporcional à raiz quadrada de M sobre R. Se M é constante, aquilo cai com o inverso da raiz quadrada de R. É essa curva aqui. Quando eles começaram a fazer observações, vejam lá o que acontece. Em vez de seguir essa curva, vai para essa curva. Ups. Em muitos casos, esse número estabiliza. Se estabiliza, eu disse, era V quadrado proporcional à massa dividido pela distância. Se estabiliza, significa que a massa é proporcional à distância. Isso significa o quê? Que à medida que eu vou para a periferia, eu tenho cada vez mais matéria. Mas eu não vejo essa matéria. Certo? Quer dizer, não vejo no visível. E se eu olhar para raio-x, não vejo nada. Se eu olhar para micro-ondas, não vejo nada. Se eu olhar para infravermelho, não vejo nada. Matéria escura. Okay? Matéria que não se manifesta no espectro eletromagnético. Bom, vocês já devem ter, pronto,
certo? Nós viemos para cá do Porto, o João nos conduziu, tinha uma certa expectativa para gastar combustível, não é? Certo? Se tivesse que gastar mais combustível do que esperado, pronto, é que alguém jantou, fez um jantar mais substancial, ou estava levando uma mala muito mais pesada e assim sucessivamente. O fato é que, dinamicamente, eu não posso dizer que não há massa ali, essa massa está lá, portanto, há uma demonstração dinâmica. E os astrônomos foram capazes de mostrar isso agora para milhares de galáxias. Portanto, não há qualquer dúvida que existe uma coisa chamada matéria escura, uma coisa que não se manifesta no espectro eletromagnético. Muito bem. Isso é uma longa história. Se agora me perguntar, bem, o que é isso de matéria escura? Pronto, agora os físicos teóricos entram em ação e dizem, muito bem, vamos supor que eu tenho partículas, coloco numa caixa, vamos supor que eu integro as equações de Newton numericamente, e essas partículas estão sujeitas à atração gravitacional 1 sobre r quadrado de Newton, da força de Newton, e eu impeço que elas caiam em cima da outra, eu coloco uma pequena força repulsiva para que elas todas colapsem, e coloco a posição dessas partículas no meu computador e vou pedindo para o computador e me dando fotografias da situação. Okay? Hoje é possível, para vocês terem uma ideia, colocar 2.000 milhões de partículas numa caixa. E depois de imensas iterações, eu obtenho essa fotografia. Okay? É uma fotografia engraçada, não é? Parece a distribuição de neurônios no cérebro, não é? Quer dizer, certo? Eu tenho regiões mais densas, eu tenho regiões filamentares, eu tenho vazios e assim por diante. Bem, essas partículas aqui, elas têm uma peculiaridade. Elas começam com uma velocidade muito, muito menor que a velocidade da luz. Se eu colocar as partículas com velocidades relativísticas, essa caixa aqui, nenhuma dessas estruturas existia, ok? Portanto, isso é uma fotografia de partículas não relativísticas sujeitas à força de Newton. Os físicos chamam isso de matéria escura fria, em oposição a quente, que é relativística. Okay? Bem, esse aqui é o mapa da distribuição das galáxias. É muito parecido, não é? Regiões vazias, filamentos, regiões mais densas. Portanto, isso leva-nos a acreditar que, de facto, essa matéria escura é do tipo fria, é uma partícula que nós desconhecemos, que foi gerada logo depois do Big Bang, e que, por não interagir com a matéria da forma usual, não gera nem nada que possa ser observado no espectro eletromagnético. Portanto, mais um mistério. Portanto, isso aqui é um outro mapa. Quer dizer, no filme, pronto, no filme eu consigo integrar os slow digitais cá em Sofreu, portanto, mas enfim, isso é outra história. Muito bem, essa é a tal equação de Einstein, certo? Eu mostrei essa equação no comboio, enferrujado, e esse é o termo cosmológico que o Einstein colocou para manter o universo estático, ok? Muito bem, como é que... Mas agora vamos... Eu vou abandonar por alguns instantes o paradoxo ou o problema da matéria escura e vou pensar um bocadinho nesse termo. Portanto, a gravitação é uma força atrativa. Portanto, se o Einstein queria um universo estático, ele tem que contrabalançar uma força atrativa. Como é que eu faço isso? Uma força repulsiva. Essa força repulsiva é esse termo aqui. Isso é uma repulsão cósmica. Ok? Agora imagine a seguinte situação. Imagine que eu desequilibro essas coisas. Okay? Por alguma razão, esse termo ganha da gravitação. O que acontece? O universo, em vez de colapsar, expande. E como aquele termo é dominante, expande de uma forma acelerada. Ok? Será que eu consigo ver isso? Tudo bem. Eu vou... Bem, se vocês fizerem essa pergunta corretamente, eu tenho que vos desapontar, vocês não vão ganhar mais o Prémio Nobel, porque esses senhores já ganharam em outubro do ano passado, ok? Eles fizeram exatamente essa pergunta. O que acontece se esses dois termos não se equilibram? Bem, como é que eles fizeram isso? Bom, sabe como? Foram beber exatamente nas águas, nas fontes
do Hubble. Começo, localizo objetos muito distantes, tiro o espectro, através do desvio eu sei a velocidade, e por algum método, por alguma mágica, eu determino a distância. Claro, se o objeto é muito distante, é ridículo pensar que eu vou ser capaz de individuar uma estrela e ver a sua variação. Isso é completamente quimérico. Mas, no seio das galáxias, há explosões. Algumas estrelas chegam no final da sua vida, queimam uma parte do seu combustível nuclear e literalmente explodem. Essas explosões, às vezes, geram 1 milhão de vezes a luminosidade da estrela. Às vezes, essas explosões são tão luminosas que elas suplantam o output de luminosidade da galáxia propriamente dita. Portanto, se elas são muito luminosas, elas podem ser vistas a grande distância. Portanto, aqui a ideia é procurar essas estrelas, essas supernovas. Elas chamam super quando o fator de multiplicação é da ordem de 1.000.000. Há um problema, essas explosões são muito raras. Okay? Na nossa galáxia elas acontecem uma vez cada 400 anos. Isso não é muito bom para fazer astronomia, certo? Eu vejo uma aqui e depois tenho que esperar 400 anos para a seguinte. Claro, preciso ter muita solidariedade intergeracional, não é? Para fazer astronomia nessas condições. Não é? Mas enfim, esse senhor Perlmutter teve uma ideia que é muito simples. De fato, supernovas são muito raras, mas o universo é gigantesco. Portanto, eu multiplico um número pequeno por um número grande e consigo um número apreciável. Portanto, em vez de agora eu olhar com o meu telescópio, eu faço exatamente o seguinte: eu começo à noite e meço quanta radiação integrada tem. No final da noite, quando eu vou, antes de empacotar tudo e ir para a cama, né, porque os astrônomos trocam o dia pela noite, não é? Portanto, trabalho de noite, eu meço de novo a radiação total. Se há uma flutuação, se há mais radiação, tem uma supernova. Okay? Se eu descobrir que há uma flutuação de densidade, eu vou, hoje é fácil, eu vou à internet, não é? Antes eu mandava telex, literalmente telex, para os outros observatórios. Agora, por um fax, eu lanço um alerta dizendo tem uma flutuação de luminosidade e posso ir para a cama. Algum astrônomo amador no Japão, ou na Coreia, ou mesmo um astrônomo profissional nos Estados Unidos vão descobrir. Quando eles descobrem, eu sei as coordenadas e agora eu coloco o meu telescópio ali e vejo como é que essa luminosidade varia. Essa variação permite-nos determinar a distância. Esse é o elo que faltava. Sei o espectro, tiro o espectro, consigo a distância e faço exatamente como o Hubble. Literalmente. Portanto, essa técnica foi inventada por esse senhor, chamado Saul Perlmutter. Ele ganhou metade do prêmio Nobel. E esses outros dois, que deve ser, os contentar com a outra metade. Okay? Acho que não é um mau negócio. Okay? Não é um mau negócio. Okay? Eles são especialistas em supernovas, literalmente. Okay? Portanto, em particular, o Brian Schmidt foi o senhor que descobriu que está a ver com alguma perspicácia todas as supernovas podem ser colocadas nessa mesma curva. Portanto, é isso que permite-nos determinar a luminosidade intrínseca. Todas elas, essas mesmas explosões são todas muito parecidas entre si. Portanto, são velas padrão. Okay? Muito bem, e de seguida o que eu faço? O Hubble. Velocidade e distância. Okay? Bom, vocês terem uma ideia, o Hubble está aqui, olha. As distâncias que a técnica do Hubble permite-nos averiguar é extraordinariamente pequena. Esses senhores foram por aí afora. E vejam que é uma acumulação de pontos. Portanto, essa é a reta de Hubble, velocidade proporcional à distância, mas vocês vejam que aqui é uma acumulação de pontos acima da reta de Hubble. Significa que a partir de uma certa distância, eu tenho mais velocidade do que tinha numa distância precedente. Portanto, o universo está expandindo de uma forma acelerada. Certo? Portanto, isso deu o prêmio Nobel a esses três senhores. Okay? Não é mau, não é? O Brian Schmidt disse que é o século da cosmologia. Sim? A cosmologia deu 2 prêmios Nobel para a radiação cósmica de fundo, deu o prêmio Nobel para a descoberta da expansão acelerada, e eu acho que devia ter dado para o Hubble também, mas vocês sabem que essas coisas são muito políticas, não é? E portanto o Hubble nunca ganhou o prêmio Nobel. Não é? Eu também não supunha que a astronomia era um ramo separado da física. Mas eu penso que tem justo. Não é? Bom, e o Einstein ganhou o prêmio Nobel, nunca ganhou pela relatividade, por várias razões. Uma delas é experimental. Okay?
Porque se um fotão, certo? Se uma massa distorce o espaço-tempo, certo? Esse espaço-tempo distorcido, a luz quando passa ali é distorcida, segue o caminho menor entre dois pontos, não é? Portanto, claro, o que desvia a luz do seu caminho? Uma lente, não é? Certo? Isso é uma lente gravitacional, certo? Mas para além disso há um outro efeito. Se esse fotão faz esse percurso, certo? Ele está percorrendo uma região onde o campo gravítico está variado, está a variar. Isso pode dar um desvio para o vermelho ou um desvio para o azul, que se chama de desvio para o vermelho ou para o azul gravitacional. Isso foi previsto pela teoria. Mas a teoria, esse efeito é tão pequeno que só foi demonstrado experimentalmente quase 10 anos depois da morte do Einstein. Por isso que o Comitê Nobel nunca deu o prêmio Nobel para o Einstein. Muito bom, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico, okay? Uma coisa que eu descobri em 1905, eu tinha 26 anos de idade também, vocês sabem, agora tenho que trabalhar. Muito bom. Bom, se nós agora juntarmos tudo o que eu vos disse, portanto, uma das coisas que também que é fascinante nos últimos tempos é que somos capazes de fato fazer uma física verdadeiramente pós-moderna. A física tradicional era, eu olho um objeto no óptico e está. Depois um outro senhor que é especialista em radiotelescópio, ele vai ver aquelas galáxias no radiotelescópio. Mas não, a física pós-moderna eu olho para a mesma coisa sob vários pontos de vista, a definição de pós-moderno, não é? Portanto, olhando o mesmo fenômeno sobre vários pontos de vista, eu consigo aqui descobrir qual é o conteúdo do universo. Portanto, aqui há três ciências integradas: a ciência da radiação cósmica de fundo, sobre a qual vos falei, portanto, WMAP, a ciência das supernovas, e também uma outra ciência que eu não vos disse, os enxames de galáxias. As galáxias formam grupos, esses grupos podem ter centenas de galáxias, podem ter milhares de galáxias, podem ter 15 mil galáxias, como o caso do grupo local. O enxame de Virgo, o grupo local tem qualquer coisa como 2 centenas de galáxias. Mas aqui é uma dependência muito sensível na densidade de matéria, na quantidade de matéria. Mas a radiação cósmica de fundo e as supernovas são muito sensíveis à quantidade daquilo que faz com que o universo se expanda de forma acelerada. Bem, o que faz o universo expandir de forma acelerada? Eu já vos disse, uma coisa é constante cosmológica. Mas pode também ser uma distribuição de energia, que é invisível, nós não vemos essa energia no espectro eletromagnético, mas que está distribuído em todo o universo, porque eu vejo isso nessa supernova aqui, nessa supernova aqui, nessa supernova aqui, está distribuído por todo o universo. Nós chamamos disso energia escura. Portanto, o que é energia escura? Pode ser a constante cosmológica, mas podem ser outras coisas também. Quer dizer, aqui um teórico, a função de um teórico é gerar modelos que expliquem essas coisas. Mas aqui temos essas três ciências, veja, a imensa incerteza nesse espaço de parâmetros, quantidade de energia escura, quantidade de matéria. Mas se juntarmos essas três ciências, ficamos com essa pequena região amarela. Nós chamamos isso de concórdia cósmica, ok? Certo? E o que é mais extraordinário é que eu me pergunto quanto de matéria tem qualquer coisa como 27%. Pergunto quanto de energia escura tem qualquer coisa, 73%. Portanto, é a quantidade dominante. Bom, desses 27%, vocês devem ter se recordam, se não estavam a dormir, e poucos estão a dormir, eu vejo alguns, não é? Jovem, bom dia, boa tarde. Ok, muito bem. Se vocês não estavam a dormir, vocês recordam que eu fui capaz de calcular a quantidade de L4. A quantidade de L4 é extraordinariamente sensível à quantidade de bariões, a matéria da qual nós somos feitos. E o máximo que podemos acomodar aqui é 4%. Portanto, matéria que faz as galáxias, que faz as estrelas, que faz os seres humanos, é só 4%. A 27% tem 23% que é desconhecido. Isso é matéria escura.
Portanto, nós temos aqui uma imagem do universo que tem 23% de matéria escura, 73% de energia escura, portanto, 96% de coisas que não tenho a menor ideia, ok? O que é isso? Olha, se eu fosse vocês, eu estava felicíssimo. Significa que vocês podem trabalhar em física, há coisas para investigar, há coisas... Isso aqui está completamente aberto, é um terreno praticamente virgem. Praticamente. Né? Eu tenho uns chatos, como eu, por exemplo, que já escreveu alguns artigos sobre isso. Okay? Isso é o que eu fiz com o teórico faz. Eu fiz com o teórico criar modelos que explicam essas coisas. Okay? Muito bom. Portanto, eu não vou mais insistir nisso. Eu penso que posso ficar por aqui. Quer dizer, obviamente eu posso falar do LHC, posso falar das cordas, etc. Mas eu não vou falar nada disso. Posso falar... Vou subir aqui. Sim, eu posso falar... Não, eu acho que fico por aqui. Não, eu já me lembrei do que eu falar. Eu vou falar, se vocês querem perceber essas coisas, vocês têm que comprar o livro das escolhas cósmicas, ok? É basicamente isso. Okay? O autor, por acaso, é esse professor que nos fala, ok? Ok, muito obrigado. Agradecemos ao professor Oscar também. Obrigado, Daniel, pelo convite. Temos tempo para perguntas para quem não vai jantar connosco, porque o professor Orfeu vai seguir connosco para o jantar e para a fronteira também. Portanto, vai estar mais à disposição. Todos chegamos atrasados ou ninguém chega atrasado? É isso? Chegamos todos atrasados. Okay. Mesmo assim, se houver assim alguma questão pertinente. Correto. Então, pergunta. Quer perguntas? E, portanto, aqui vocês têm duas hipóteses. Ou vocês fazem perguntas ou eu faço perguntas. Também. Uau, essa é a melhor parte. Volto a dizer que teremos que estar ao quarto para as 9 à frente da igreja de São Francisco, aquela igreja muito grande está ali, convém apontar para as 8h30, porque ao quarto para as 9 é para partir. Ok? Quem quiser ir ainda à pensão agora, eu não aconselho, mas quem quiser ainda ir à pensão, tem direito a passar à frente dos outros na fila, portanto digam aos outros do ENER. Pronto, e encontramos daqui a pouco. Agradecer mais uma vez ao professor.